É verdade. Pronto. Semana passada aconteceu alguma coisa que eu não sei até agora o que foi que aconteceu. É, a segunda aula se perdeu. Ela não, eu não sei se eu salvei ela errado, né? Aí eu estava procurando agora saber, né, onde é que eu tinha parado exatamente. Hum, Não sei o que foi feito da danada. Então, eu preciso que você me ajude numa coisa. Eu tinha começado a falar de bom crioulo já ou não, na aula passada? Alô? Sim? Acho que não. Sim, acho que não, sim. Sim, sim, sim. Já. Ok. Creio que sim, beleza. Tá, bom, acho que não. Bom, então, como o pessoal está assim na dúvida se eu falei, acho que eu só meio que introduzi um pouquinho assim, e a aula sobre o bom crioulo mesmo ia ser hoje, não é isso? Aí, vamos lembrar? Hoje, nessa aula, eu vou falar sobre o bom crioulo. E na última aula, como é que é? Faz a campanha na semana que vem, todo mundo com câmera ligada para a gente se despedir. Sim, 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 vamos fazer isso, sim. Na verdade, eu vou precisar das câmeras ligadas, inclusive, hoje. Viu? Se você está numa situação em que você não consegue se mostrar porque você está muito amassado, né, muito descabelado, você providencie um pente até a última aula, que na última aula eu tenho que estar com todo mundo aqui no visor, porque nós vamos fazer a votação do livro, tá bom? E eu quero que essa votação seja aqui os quatro sisos com cara de fofão. Hoje de ação. Nossa, os quatro uma vez, que tristeza. Meu Deus do céu. Não, você pode ficar só daqui para cima. Pronto. Ah, para que isso? É só votar? Porque eu quero que seja assim, Zé. Ora, bolas. Quero ver vocês. Ora, bolas. Ainda bem que dá para tomar banho no recreio. É verdade. Ah, então tá. Bom, meninos. Não, porque esse negócio, eu aqui aparecendo na cara, minha cara o tempo todo aqui, isso não pode aparecer também? Um pouquinho? Pode sim, deve. E vai, ora. Tá, meninos, como é que a gente vai fazer esse negócio na última aula? Eu vou falar, assim, 10 segundos de cada livro, 10, 15, só para vocês entenderem sobre o que que é. Oh, It's Malia, Nossa Senhora. Já usando a votação como desculpa para poder fazer a gente ligar a câmera. Uai, saudade de vocês, quero ver vocês, uai. É verdade. Ah, então, meninos, olha só. Mas, na verdade, vai ser simples. Assim, eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos livros. Deixa eu ver quantos foram os livros que vão ser colocados aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. São 14 livros, certo? 14 livros. Eu vou falar 20 segundos sobre cada um, e aí você vai fazer assim, ó. Você vai pegar um caderno e deixar meio que anotado assim, ó, ou no seu celular, certo? Sobre o que é cada um, porque na hora que for votar, às vezes você não lembra mais, né? Mas tipo assim, você curtiu a história, bota lá, livro do cara que morre e volta, não sei o quê. Só para você saber, na hora de votar, em qual você vai poder votar em dois. Aí depois que eu falar dos 14 livros, eu vou falar, ok, gente, quem quer votar nisso? Vocês vão fazer coisar o negocinho de levantar a mão aí, tá certo? O negocinho de levantar a mão. Só que eu vou fazer isso com vocês aparecendo. Por quê? Porque você só pode votar em dois livros, tá certo? Você pode votar em dois livros. Porque se deixar aí, a galera vai ficar levantando a mão todo livro, né? Todo, quero esse, quero esse. Tá? Então, eu preciso da sua colaboração nisso aí também. Você só vote em dois que você tiver mais curiosidade para ler. Tá bom? Mas isso é lá no sexto horário. Eu estou só antecipando, porque na hora que chegar lá eu já quero começar para não ter, para dar tempo de fazer tudo direitinho. Beleza? Então tá. Eu vou até deixar isso aqui já assim do ladinho aqui para marcar os priquitos, os votos de cada livro.
Queridos, bom, então você teve uma atividade que eu passei para hoje sobre naturalismo, um quiz, e estava eu verificando a devolução e mais ou menos um terço do pessoal devolveu. Isso vai valer nota. Você tem até hoje à tarde para devolver. Está entendido? É para devolver feito. Tá bom? E tem gente que está devolvendo em branco. Espertão, você acha que a gente não olha, né? Aham. Larga de ser mala. Hum. Vai lá. Então, meninos, vamos lá. Finalizando o naturalismo, né? Lembrando que na semana que vem, na segunda-feira, é a nossa última aula antes das férias. E aí a gente vai fazer um passeios por periquito, como é que chama aquilo? Por simbolismo, parnasianismo e simbolismo. Peraí, o que é isso? Está usando a votação? Não. Quando você faz o teste, você volta, ele está como se não tivesse respondido. Não, mas tem. Quando você vai Não, olhar sua tem. pontuação, Como é que é? quando você vai olhar sua pontuação para ver quando você tira no teste, volta como se o seu teste estivesse em branco. Aí Sim. ninguém tá entendendo nada. Tá dando como se o seu teste estivesse em branco na hora que você devolve, é? Tá, eu vou ver, porque assim, teve gente, pelo que eu percebi, eu estava olhando lá, muita gente devolvido, teve coisa que eu abri, as respostas não ficam salvas, elas somem. Tá. Teve gente que eu abri, teve gente que por causa disso fez até, tipo assim, printou anexo, certo? Porque estava dando esse problema. Eu vou verificar direitinho, tá bom? Vou ver. Às vezes é alguma coisa simples que tá. Isso está acontecendo com todas as matérias? Não? Só comigo? Só no seu quiz que deu errado. Só o meu? Meu Deus! Tem umas que estão acontecendo sim. Para mim deu em algumas. Tá, bom, isso aí deve ser alguma coisa. O Metralha explicou um dia, quando dá isso, você responde e volta lá na plataforma e marca como concluído que dá certo. Vocês viram isso aqui, gente? Ó, Metralha explicou um dia, quando dá isso, você responde e volta na plataforma e marca como concluído que dá certo. Zé, mas aí fica sem nada lá. Gente, eu vou dar uma olhada. Eu vou ver com Metralha hoje, tá bom? Eu vou ver com Metralha. Prefiro mandar o print e não arriscar. Se você preferir mandar o print, também tá valendo, não tem problema. Tá, eu fiz isso, mas não dá para saber se deu certo. Fica a dúvida se eu respondido ou não. Tá, vou ver isso com o periquito, tá bom? Mas, de qualquer maneira, o que eu preciso que você faça faça, tá bom? Faça. Faça para entregar hoje. Então, queridos, vamos lá. Bom, olha só o tanto que o livro Bom Crioulo, gente, foi um livro que trouxe polêmica para a época. Primeira coisa, você vai falar assim: o Bom Crioulo é um livro gay? Eu comentei isso, se era um livro gay ou não. Tipo assim, eu respondi a essa pergunta: é um livro gay? Não. Gente, não respondi, né? Beleza, ok. Gente, o Bom Crioulo é um dos primeiros livros da literatura mundial a tratar a questão da homossexualidade de uma forma explícita, tá certo? Agora, é um livro gay? Não. Não é um livro gay pelo seguinte: um livro gay seria um livro que mostraria essa questão da relação de dois homens, você falou que trata dessa temática com olhos de um cientista, exatamente. No livro faz várias vezes toalete.
Ir ao toalete, fazer a toalete é se aprumar, é se aprontar, é se arrumar, né? Deixa eu ali arrumar, já volto, né? Vou fazer o toalete, certo? É isso. Então, né, alguém falou aqui que eu tinha falado da visão científica que é colocada, né? É uma visão científica e dentro daquela perspectiva, vamos lembrar, meninos, de que os naturalistas, eles vão jogar muito com essa ideia do que há de mais baixo, de mais pervertido, né, e de mais instintivo no ser humano. Falei isso para vocês algumas vezes. Então, a homossexualidade em O Bom Crioulo é vista, né, algumas vezes o próprio narrador vai interferir, seja por meio da voz das personagens, seja por meio do próprio narrador comentando, vai colocar a ideia da homossexualidade como uma forma de perversão. Tá certo? Então, não é uma visão romantizada da homossexualidade, né? Como você tem tanto hoje nos filmes, nas séries ou na própria literatura. Não é um me chame pelo seu nome, não é uma coisa tipo na série Elite, né? Não é, sabe? Não é essa coisa. Não é mostrando com empatia ou até com simpatia a questão da homossexualidade. É mostrando que existe, que é mais um traço da animalização do homem e que é uma perversão sexual, como tantas outras que o homem tem. Tá certo? Direto você vai ter. Inclusive, é interessante como que a homossexualidade vai ser colocada, inclusive, como uma faceta, né, no livro, uma faceta desse determinismo. Por quê? Para mim, o personagem mais interessante que tem no livro é o Aleixo. O Aleixo, né, o grumetezinho, né, um quase menina, mas que é hominho, certo? Né? E que vai ser tratado, né, como um bibelozinho pelo Amaro, pelo Bom Crioulo, e também pela Carola Bunda, a dona Carolina, certo? E que vai, ao longo da narrativa, se tornando homem, certo? Vai ganhando corpo, vai ganhando força, né? E vai começando a ter, inclusive, aquela visão tradicionalista, quando o Bom Crioulo é preso e está no hospital e ninguém sabe cadê ele, e o Aleixo, a Carolina vai se engraçar. Uma doença, uma perversão, exatamente. E aí a Carolina vai se engraçar pro lado do Aleixo, e eles vão começar a ter aquele caso, né? E chega um determinado momento em que, assim, a Carolina, ela era uma ex-prostituta, certo? Que ainda vivia de alguns favores, tipo assim, carne, o aluguel, era o açougueiro que arrumava para ela, em troca de favores sexuais. Certo? Só que o Aleixo, quando já está mais hominho, a distância do Bom Crioulo vai fazer com que ele tome uma postura mais ativa, com que ele tome uma postura mais masculina, e aí ele vai ter a postura também machista. Né? Mulher minha não pode ficar com ninguém, ou é ele ou eu. Certo? É interessante essa passagem que acontece com o Aleixo, porque o Aleixo começa parecendo um bibelozinho de porcelana, gente. A maneira como ele é descrito, a maneira como o Amaro o vê, certo? Tanto que, assim, o primeiro instinto do Amaro, né, vai ser tentar, de alguma forma, embalar aquele desejo animal que ele sentiu por aquele menino que parece uma menina, certo? Aquele desejo animal, ele vai tentar embalar aquilo por uma coisa tipo uma meio paternalista. Ele vai meio que ser o protetor, né? Gente, deixa eu só desligar um trem aqui, porque eu botei o pão de queijo que está queimando. Peraí. Meu pão de queijo queimou. Não queimou não, né? Tá só moreninho. Eu vou dar uma mordidinha nele aqui, gente. Ah, tá quente. Tá gostoso. Tá passando figuinha? O que é isso que tá passando figuinha? Não sei o que é isso, não.
Moreninho fica gostoso. Não, tá gostoso mesmo. Tá bom até. Eu tô morrendo de fome aqui. Bom, não pode comer durante a aula, hein? Pois é, por isso que eu já terminei ali a minha refeição, senhor inspetor, senhor, né, auxiliar de disciplina do corredor. Vamos lá. Então, meninos, vamos lá. É muito interessante perceber como que vai acontecer essa relação de mudança do Aleixo, né? Primeiro, né, naquela proteção, e é interessante porque o Aleixo ele vai se sentir, sim, agradecido ao Amaro por aquela proteção, porque ele era muito bonitinho e muito delicado e muito novinho, certo? E as pessoas vão pegar no pé demais dele, seja para fazer bullying, seja porque, né, uma coisa que fica muito claro no livro é que no meio da marinha, no meio, né, você tinha isso, acontecia com muita frequência, essa questão da homossexualidade, que se fazia um pouco de vista grossa, inclusive um dos comandantes era notoriamente, ou assim, todo mundo sabia que o cara era homossexual e que ele gostava muitas vezes dos jovenzinhos, dos jovens marinheiros, né, que caiu nas graças dele, aquela coisa toda, e tá. Certo? Isso é interessante, gente, porque o Adolfo Caminha, que é o autor do livro, ele passou boa parte da juventude dele na Marinha, até ele pegar a esposa de um comandante, e aí ele foi expulso da Marinha. É verdade. E aí, mas então ele sabe muito bem como acontece essa questão, certo? Agora, falar disso no século XIX, ainda falando nas Forças Armadas, né, no caso da Marinha, você tem né, a recorrência da homossexualidade, isso foi muito polêmico. Pra vocês terem uma ideia do tanto que esse livro foi polêmico, gente, olha o que um crítico literário da época disse sobre o Bom Crioulo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Asqueroso, ramo de pornografia até hoje inédito por inabordável, romance vômito, romance pus. As palavras de Valentim Magalhães, importante crítico literário do Brasil, oitocentista, né, do século XIX, no caso, e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, replicavam as críticas mordazes destinadas a Bom Crioulo à época de seu lançamento. Gente, agora, vale lembrar o contexto da época. 1895, o que estava acontecendo no Brasil? Eram tempos conturbados. O Brasil há pouco se tornara uma república, né, em 1889, né? E a escravidão, 1888, embora recentemente abolida em termos jurídicos, se mantinha como estrutura fundante das relações sociais no país. Olha o racismo estrutural, certo? A abolição da escravidão tinha acontecido, mas a escravidão e o racismo mantinha-se como o quê? Como estrutura fundante das relações sociais do país. Por isso que a gente fala até hoje de racismo estrutural. Certo? O que foi? Não, daqui já eu vou chegar nisso. Vai lá. Então, do país. Então tá. E aí, gente, olha o contexto, ó. Num momento de grande voga das teorias raciais, né, o determinismo social, né, a eugenia, que vão ser, que você vai ter as ciências e você vai ter as pseudociências, né? Quem gosta muito de falar dessas pseudociências é o Crete, né? O Crete ele fala, gente, a eugenia vai ser uma pseudociência, ela vai pegar a questão do determinismo, do darwinismo e transformar isso numa distorção para justificar o racismo da época, que é a teoria que coloca que algumas raças são superiores a outras, né? Que vai ser inclusive utilizada no livro Mein Kampf, Minha Luta, do Hitler. Tá certo? Acho que eu já comentei isso com vocês aqui, né? Então, essas teorias, né, que vão falar da suposta inferioridade congênita dos negros, da condenação da mestiçagem, do homoerotismo como causas da degeneração da nação, né? Então, quer dizer, o cara vai trazer tudo isso para o seu livro. Obviamente que a reação não vai ser das melhores, certo?
Então, gente, você tem essa configuração, certo? O Adolfo Caminha vai botar o dedo na ferida numa época em que os autores faziam questão de botar esse dedo na ferida, em termos de crítica social. Os realistas gostam disso, né? Realistas naturalistas gostam disso. Fazer uma crítica à sociedade, à burguesia, ao casamento, ao capitalismo, etc, etc. Só que, como você sabe, o naturalismo tem um viés mais científico no sentido homem-animal, certo? Como a gente já sabe. Então, gente, vamos pensar aqui o caminho das personagens. Né? Você tem 3 personagens que são o foco central, o trisal, né? Que é o Aleixo, o Amaro e a Carolina. Quem é o Amaro? O Amaro é o bom crioulo. Né? O Amaro é aquele homem que vai... Só um segundo, deixa eu ver se vai. Eu voltei o pão de queijo pro forno, porque senão ia esfriar. O Amaro vai ser aquele cara que negro, escravo, vai fugir para a corveta, né, que é o barco, certo? Vai ser acatado, vai ser assim, né, bem-vindo, vai ser acolhido. Você quer falar, Gustavo? Vai ser... Acho que foi sem querer. Vai ser acolhido. Não, sem querer. Beleza, ok. Ele vai ser acolhido ali pelo pessoal e ele vai ser aquele cara muito agradecido por viver ali, né? Por estar no meio daquelas pessoas. Ele vai ser, né, considerado um cara que está sempre pronto para tudo, para ajudar. Ou seja, ele vira meio que um empregado que trabalha mais entre os marinheiros, mas para ele aquilo é muito melhor do que a escravidão, certo? Então, por isso ele era chamado de bom crioulo, porque ele estava sempre pronto, sempre feliz, sempre alegre, sempre forte, sempre, né, disposto a ajudar. Só que, e aí tinha os pontos fracos do bom crioulo, né? As mulheres, que ele parecia realmente não se interessar por elas, e a bebida. Quando ele bebia, ele virava um bicho, né? Literalmente um animal, uma fera. E essas palavras vão ser utilizadas pelo narrador dentro desse processo de zoomorfização que o naturalismo gosta de fazer. E aí, até é interessante observar que na questão sexual, o Amaro parece que vai ser uma pessoa meio que assexuada. Até o dia em que o grumetezinho, loirinho, dos olhos profundamente azuis, de 15 anos de idade. Raul, isso é pedofilia? É verdade. Isso, na verdade, tinha um nome para isso. Porque, na verdade, gente, a essa época, muitas vezes as relações homossexuais, elas aconteciam, né, meio que dessa forma de um homem adulto mais velho ou uma mulher adulta mais velha seduzir um jovem ou uma jovem. Lembra que eu contei para vocês da pombinha lá e a Madame Leonie lá no Cortiço, certo? Aqui vai ser o Aleixo. Isso tem um nome, né? O nome que era utilizado na época, que era inclusive considerado um crime, que é pederastia. O que era pederastia? O pederasta era aquele homem adulto que se envolvia sentimentalmente ou sexualmente com um adolescente, uma pessoa bem mais jovem. Tá certo? Então aqui você tem um caso de pederastia. O bom crioulo tem lá seus quase 30 anos de idade, certo? E o Aleixo tem 15 quando o livro começa, certo? E é interessante observar assim, a maneira como as coisas, né, mais naturais do ser humano, mais assim, instintivas, mais baixas, vão ser mostradas o tempo todo, né? No começo do livro tem uma cena estranha, que é do Herculano, que era um cara que foi pego se masturbando no convés, e aí a galera começou a encher o saco, e ele ficou pé da vida, e foi em cima do cara que tinha, né, zoado, que ele tinha se masturbado, né? Então, quer dizer,
é sempre assim, o naturalismo ele sempre mostra uns lugares meio sujos, fedidos. Você tem horas que tem a impressão de você sentir o cheiro dos lugares. E é sempre um cheiro, uma mistura de cheiros que, sabe? Parece que a gente vira meio que bicho fungando as coisas quando está lendo uma obra naturalista. É essa a intenção mesmo, sabe? É para ser desagradável, é para ser. Por quê? Porque o ser humano é desagradável, na concepção dos naturalistas. Então, você vai ter, né, entre vários, por exemplo, quando você tem na página 21, quem tiver essa edição aqui, ó, tem um negócio que eu marquei, cadê? Que fala aqui. Quando começa a aproximação do Amaro com o Aleixo, né? Sua amizade ao Grumete nascera, de resto, como nascem todas as grandes afeições, inesperadamente, sem precedentes de espécie alguma, no momento fatal em que seus olhos se fitaram pela primeira vez, quando eles se viram pela primeira vez. Esse movimento indefinível que acomete ao mesmo tempo duas naturezas de sexos contrários, normalmente, né? O homem e a mulher se olham e vem a atração, determinando o desejo fisiológico da posse mútua, essa atração animal que faz o homem escravo da mulher e que em todas as espécies impulsiona o macho para a fêmea, sentiu-a bom crioulo irresistivelmente ao cruzar a vista pela primeira vez com o grumetezinho. Nunca experimentara semelhante coisa. Nunca homem algum ou mulher produzira-lhe tão esquisita impressão, desde que se conhecia. Entretanto, o certo é que o pequeno, né, como vai ser chamado o Aleixo várias vezes, uma criança de 15 anos, abalara toda a sua alma, dominando-a, escravizando-a logo, naquele mesmo instante, como a força magnética de um imã. Então, olha tanto que as pessoas são impelidas por esse desejo incontornável e incontrolável. E é isso que vai acometer o Amaro em relação ao Aleixo. E, por sua vez, gente, o Aleixo vai ser aquele indivíduo... Ele é o personagem... Por que você falou que você acha o Aleixo mais interessante? Porque o Aleixo, ele é literalmente um sujeitinho em formação, né? O grumetezinho, o pequeno, né? Não sei o quê, de 15 anos. Então, ele é um adolescente, ele está realmente em formação. Isso quer dizer que provavelmente ele está, né, dentro dele a natureza, o instinto, os hormônios ali fazendo o seu papel, mas ele também tem um instinto de sobrevivência, que está tudo, na verdade, muito em transformação nele. Então, a princípio, ele vai sentir mais, na verdade, claro que existe uma ponta de desejo adolescente, né, por um homem forte, e que o protege o tempo todo. Mas essa ponta de desejo do Aleixo pelo Amaro logo vai ser substituído muito mais por gratidão e logo na sequência por obrigação. Até chegar o momento em que, agora, ele vai sucumbir àquilo? Vai. Ele vai fazer as vontades do bom crioulo? Vai. Certo? Por quê? Porque naquela relação, não há dúvida, o meio em que se instituiu ali, o quartinho no sótão, no qual eles viveram praticamente um ano como se fosse marido e mulher, aquela situação, aquele contexto, colocava o Aleixo como um menino protegido, né? E completamente passivo naquela relação em que o Amaro dominava, protegia e também sexualmente a coisa era assim. Certo? Quando o Amaro, né, caçando as brigas dele e depois, né, vai acabar levando tantas chibatadas que quase vai morrer, vai para o hospital, né, pela primeira vez, porque ele, né, até a pele do Amaro parece que era uma pele dura, de tão forte que ele era, né? Você vai ter, então, que o Aleixo, ele vai quase, seria um processo, o livro vai colocar como se fosse um processo de desintoxicação. Certo? O Aleixo vai começar, o Amaro não vai mais ter aquela influência sobre o Aleixo.
E é quando o Aleixo vai se desabrochar como homem, certo? Aí junta que a Carolina, que é outra personagem interessante, porque ela vai querer testar naquele menino bonito a sua capacidade de sedução, se essa capacidade de sedução ainda existe, certo? E ela vai se surpreender positivamente, porque ela, toda roliça, né, e tudo, mas com uma cara bonita, vai se insinuar dentro do quarto para o Aleixo e o Aleixo vai ficar doido, certo? Né? Entre o nervoso e o desejoso. E o trem vai pegar, certo? E a partir daí, o Aleixo vira outra pessoa. Começa a ficar pensando, né? Ele tenta até não pensar muito nisso, que seria no caso de o Bocriolo voltar, o que, é que aconteceria e tudo mais e tal. Por quê? Porque ele saiu de uma situação de dominado, né, para dominante. Ele saiu de uma postura de fêmea para macho. Olha a animalização, certo? Então, meninos, e isso vai coincidir com o amadurecimento dele, inclusive físico, certo? Ele vai ficando mais forte. Numa das várias cenas constrangedoras que tem no livro, o Amaro, quando eles já estão lá mais ou menos um ano antes do Amaro ser preso, o Amaro vai ficar observando como que o Aleixo está ficando cada vez mais forte e cada vez, né, com os músculos mais, né, aflorados e cada vez com as partes crescendo. É interessante observar. Eu fico imaginando as pessoas, gente, em 1895, lendo esse livro. Nossa, imagina aquelas damas da sociedade, né, com aqueles vestidos babados, sentadas na sala de estar da casa super burguesa, né, com os babadinhos assim, lendo esse livro, né, e as partes do Aleixo. Ai, ai, vamos lá. Então, meninos, nossa senhora! Fala para ela assistir a aula minha, então, depois, tá? Para ela contextualizar direitinho. Beleza, meninas? Agora, à medida em que alguém perguntou, acho que foi a Júlia, se não me engano, não, foi a Luana que perguntou, por que a gente tem a impressão, depois que o Amaro vai embora, né, some, que assim, tanto a Carolina quanto o Aleixo parece que começam a odiá-lo. Não é ódio. Na verdade, aquilo ali, gente, é medo. Eles temem que o Amaro volte e que a configuração agora seja aquela. Por que eles temem? Porque o Amaro tem 5 metros de altura, é um brutamonte, vai matar tudo, vai sair dando pernada, vai passar navalha para todo lado. Um medo que vai fazer com que eles resistam à presença, né, do Amaro. O Aleixo, por quê? Ao ser afastado da influência de Amaro, ele vai começar a pensar mais por vontade própria, apesar de ser também manipulado pela Carolina, mas ele vai pensar um pouco mais por vontade própria e ele vai começar a achar que aquilo que ele viveu antes, ele não quer viver mais. A natureza instintiva dele não gosta daquilo, certo? O que dá a entender, na verdade, que o Aleixo, ele fez tudo aquilo muito mais pela situação do que por gostar. O Amaro não, o Amaro é homossexual. O Aleixo não. Tanto que quando ele tem a oportunidade de não ser pressionado, né, ou protegido pelo bom crioulo, ele vai aflorar o sentimento, né, o desejo por uma mulher. Certo? Então, ele não quer voltar àquela situação anterior. Por isso que ele rejeita a volta do bom crioulo. Da mesma forma, a Carolina. Agora, ela tem o grumetezinho dela, o pequeno, que ela trata com todos os mimos e tudo mais, e engoma a manga, a gola da camisa dele e faz tudo, certo? Se o bom crioulo voltar, aquilo acabou, certo? Então, a volta do bom crioulo passa a ser a grande ameaça àquela situação. Aleixo se sentindo como um homem e Dona Carolina percebendo que ainda tem, né, lenha para queimar, certo? Conseguindo conquistar um belo jovem de 16 para 17 anos,
17 anos, né? Quando eles começam a ficar juntos. Tá certo? Então é isso. Gente, Dona Carolina, talarica, raspa canela, exatamente. Ô fura-oi danada essa Dona Carolina, viu? Rapaz! E aí, gente, você vai ter, né, todas essas questões. Eu escrevi tanta coisa aqui. Gente, vocês já perceberam tanto que, assim, as questões sensoriais, vocês perceberam no livro, tanto que as questões sensoriais são feitas para se tornar desagradáveis? A questão dos cheiros, a questão do calor constante. Toda hora eles estão morrendo de calor, tá tudo abafado, e suando e aquela coisa toda. Sabe? A existência desse bicho homem é uma existência cheia de suor e sangue e nhanha, sabe? Cheiros e, sabe? Da agonia, exatamente. Dá mesmo. Por isso que eu estou falando, né? O naturalismo, ele é para ser desconfortável, para que ele possa passar para a gente essa ideia desse homem errado, desse homem bicho, desse homem cheio de perversões, de taras, de distorções. Certo? Então, sempre que você vai ler um livro naturalista, você vai ter essa impressão. E o cortiço, isso acontece o tempo inteiro, e o bom crioulo também. Tá certo? Interessante que o Amaro vai ficar um mês no hospital, né, gente? Uma coisa que é interessante aqui, essa mudança de situação. Está lá na página 78, 78 e 79. Olha só, mudou o meio, muda a realidade. Olha o determinismo. O que vai acontecer com o sótãozinho onde morava, né, onde o Aleixo e o Amaro ficavam? E aí, quando o Amaro some e o Aleixo fica, e a Carolina seduz o Aleixo, a Carolina vai fazer questão de que o sótão fique abandonado. Vai trazer o Aleixo para o quarto dela. Por quê? Porque aquele sótão tem, né, outra história, né? É o meio, é o contexto, é o lugar em que o Aleixo era uma outra pessoa. A Carolina não quer arriscar que o Aleixo continue sendo o mesmo de antes. A Carolina quer que o Aleixo seja o grumetezinho dela. Então, o sótão vai ficar abandonado, né? O sótão vai ficar completamente abandonado, enquanto, né, o Aleixo vai começar a circular num outro contexto, num outro meio, no qual ele, né, é o grumetezinho e o homem de Carolina. Então, olha só como toda hora você tem essa relação entre o meio e o comportamento dos indivíduos. Tá certo, meninos? Beleza? E no final, tragédia, né? Porque os naturalistas, eles gostam de terminar onde não tem sangue, onde não tem sexo, tem sangue. Certo? E geralmente sangue e sexo se misturam completamente. Sangue, sexo e violência o tempo todo. Certo? Literalmente, né, aquele elemento que a gente vê sendo mostrado ou falado o tempo todo, né, da periquita, da navalha, vai acabar no pescoço de Aleixo. Certo? Tem uma coisa que o pessoal fica muitas vezes assim pensando, Raul, no final ele é levado, o Amaro é levado entre baionetas, cabisbaixo e tal. O que significa isso? Uai, se ele está sendo levado entre baionetas, de baioneta é aquele negócio que tem uma faca na ponta, aquilo é coisa de militar. Ele foi preso. Porque tem gente que lê aí que ele não foi preso. Não, ele foi levado pelos guardas, então ele vai ser preso. Tá certo? Mas, né, ali, para ele, sinceramente, dá meio que a impressão de que pro Amaro aquilo faz muito pouca diferença. Né? Tipo assim, a vida dele acaba quando ele corta o pescoço do Aleixo. É verdade. Em Raul. Tá. Beleza, meninos. Tá, eu vou olhar esse negocinho lá do porquê que tem tanta coisa voltando em branco. Eu vi que alguns de vocês colocaram num comentário particular, teve até um lá que eu coloquei ok, né? Acho que foi pro Luigi, que tinha printado, aí eu coloquei lá que estava tudo bem. Aí o Ryan está me falando aqui que ele colocou nos comentários lá o gabarito e tal. Certo? Então eu vou dar uma olhadinha.
Ana Júlia, ao matar o Aleixo, ele perde a própria vida. Por quê? Porque ele tinha feito do Aleixo uma obsessão dele. Né? O Aleixo era a grande obsessão do Amaro. Certo? Tanto que ele vai, a princípio, ele vai tentar esquecer o Aleixo quando ele está lá no hospital. Né, o Aleixo não foi visitá-lo. Na verdade, o Aleixo nem sabia que ele estava lá no hospital. Quando ele descobre, fica aquela. Aí ele próprio, Aleixo, será que não seria bom ir visitar? Aí a Carolina, com medo de perder o Aleixo, com medo da volta do Amaro, levar o Aleixo para o lado do Amaro, a Carolina falou: não, que visitar, deixa ele lá, não sei o quê, papapá. A Carolina vai agir em interesse próprio, claro, certo? A Carolina, de certa forma, nessa coisa de querer o Aleixo só para si mesmo, não permitindo que o Aleixo fosse, por exemplo, visitar o Amaro, ela, né, antecipou essa tragédia. Porque ao ser completamente ignorado pelo Aleixo, o Amaro vai acabar perdendo completamente a cabeça. Né? Ou seja, o que já era normal, uma vez que o personagem principal, assim como os outros personagens, vão ser movidos por seus instintos. E no caso do Amaro, o instinto maior que ele tem é o desejo incontrolável por aquele menino. Tá bom, menino? Já passou 4 minutos, deixa eu ir embora. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Até já já, certo? E aí vamos chananar a escolha do livro, é verdade. Tchau, tchau, até mais.